Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo 30, verso 3. Semana passada, nós falamos sobre família, e eu falei o seu lar sendo um pedacinho do céu. Eu falei como você pode conquistar o seu lar, e um dos grandes segredos para que o seu lar seja esse pedaço do céu, é que verdadeiramente você possa ter temor de Deus. O temor de Deus vai atrair a bênção de Deus para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. E hoje eu quero continuar falando de algo muito gostoso: uma família que prevalece. Amém, querido? Eu quero falar de uma família que consegue vencer obstáculos, uma família que se levanta para resolver situações. Eu quero apresentar alguns tópicos que vai te ajudar nisso, para que você possa impulsionar a sua vida e conseguir alcançar os objetivos que certamente Deus já tem colocado dentro do seu coração. E a Bíblia diz então em 1 Samuel de uma pessoa que conseguiu lidar com essa situação, que é Davi. A Bíblia diz aí então: Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Que situação! Então Davi e o povo que achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Mas eu quero dar uma continuidade, te levar lá para o verso 19, para que eu possa te mostrar o resultado, né? Diz assim, resultado, diz assim: não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi tornou a trazer. Sabe de uma coisa? Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque eu creio que vai acontecer também na nossa vida isso. Agora, comece a imaginar comigo. Imagine essa situação. Imagine essa situação. Ele estava em uma guerra, segundo o texto lá, e aí Davi, chegando, encontra uma situação de caos, de dificuldade. Um problema se estabeleceu, instalou-se ali. Ele perdeu tudo de uma vez. Ele perdeu todas as coisas. Ele perdeu a família, ele perdeu a sua casa, ele perdeu os seus bens, os recursos, né? E quase perde a vida. Casa queimada, família, a sua riqueza, aquilo que ele tinha, levaram tudo. A família de todos aqueles que faziam parte do seu exército. Segundo a palavra, 600 homens estava com Davi, e todas essas pessoas foram levadas cativo. Talvez você já enfrentou alguma situação difícil, uma, duas situações difíceis, mas talvez você não tenha enfrentado uma situação como essa de Davi. E a gente vê como esse homem teve atitudes que mudou a história dele. Então eu quero assim levar você a caminhar um pouquinho na palavra, na Bíblia, porque a Bíblia diz que eles choraram até ficarem sem força, de tão difícil foi aquela situação. Agora, imagina
o desespero, a situação que eles viveram, e tamanho essa guerra, queridos. Mas eu quero lhe mostrar a razão porque essa família, esse homem de Deus chamado Davi, prevaleceu diante de terrível luta a qual ele passou. Talvez isso vai preparar você para que você possa conseguir também vencer as suas lutas e as suas dificuldades. Feche os teus olhos, vamos orar nesse momento e pedir a Deus revelação da sua palavra, para que ela entre dentro do nosso coração e nos molde nessa noite. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra que nós estamos lendo. Que essa palavra nos inspire, que essa palavra nos ensine, que essa palavra nos transforme, que o Senhor traga revelação ao nosso coração. Meu Deus, me usa como canal de Deus para a vida dos meus irmãos. Que essa palavra que gerou dentro de mim entendimentos espirituais também possa ser gerado dentro do coração de cada um de nós, e que essa palavra venha moldar a nossa vida e nos transformar e nos trazer novo entendimento, no nome de Jesus. Amém e amém. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus quer te contar segredos nessa noite, para que você possa vencer obstáculos. Amém? Então, queridos, eu quero lhe mostrar a razão porque Davi venceu essa tamanha luta e dificuldade, o segredo que ele aprendeu e passou a colocar na sua vida. E eu quero te dar 3 posições que ele tomou diante de tudo isso e que mudou toda a história dele. A primeira posição que eu quero que você entenda e aprenda nessa noite é justamente o que fez toda a diferença na vida de Davi, que foi por causa da vida de pensamentos de Davi. Davi era um homem totalmente curado na sua mente, e é por isso que ele teve essa ação. Essa atitude de Davi provou que ele era um homem que tinha os pensamentos focados em Deus, porque Davi, segundo o texto, lá no verso 6, do texto que nós estamos lendo, diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Esse é o grande segredo de um homem, da mulher de Deus, que diante das circunstâncias, diante dos problemas, ele, em vez de entrar em situação difícil, essa pessoa, ela se levanta para fazer diferente. É tanto que você vai ver uma distinção entre como os 600 homens que estavam com Davi reagiram e como Davi reagiu. Sabe por quê? Olha o que está escrito no verso 4 aí. Diz: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força. Davi entrou no mesmo barco quando a situação estava difícil ali, o caos, né, que foi configurado. Davi chora junto com o seu povo, ele grita, esperneia, luta dentro dele, mas uma coisa começa a acontecer lá no final. Você vai ver que lá na frente, no texto, diz que esses homens, eles ficaram tão revoltados que eles resolveram apedrejar o próprio Davi. A atitude deles seria porque eles estavam tão amargurados que eles agora dizem assim: a culpa é de Davi, e por causa disso é melhor que a gente mate ele.
E aí onde precisamos entender como você vai reagir em cima dos seus problemas. E a diferença está justamente aqui, que quando Davi vê essa situação, e ele começa depois de ter chorado, de ter esperneado, vamos dizer assim, ele então se coloca diante de Deus para ouvir a voz de Deus, e ele tem uma palavra de Deus dentro do seu coração. Ou seja, ele não agiu como os outros, ele agiu diferente. Então olha para o teu irmão e diz assim: você precisa agir de forma diferente. E aqui, querido, às vezes nós vamos ver famílias se destruindo porque a gente acaba querendo arrumar culpado para os problemas que se instala dentro do nosso lar, da nossa casa. Muitas vezes a gente está querendo colocar culpa na mulher, a culpa talvez seja do meu patrão, por isso que eu não estou bem financeiramente, ou quem sabe a culpa da situação é do governo, e a gente vai sempre querer achar culpado para aquilo que às vezes nós precisamos tomar como decisão de mudança. O Davi, diferente deles, se fortalece no Senhor e toma uma decisão diferente. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 30, verso 6 e verso 7, diz assim: mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: traga aqui o manto sacerdotal. Meu Deus, traga aqui esse manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Meu amado, esse que é o grande segredo do homem e da mulher de Deus, que quer vencer os seus obstáculos e quer vencer as suas dificuldades. Em vez de entrar na situação difícil, muda a sua mentalidade e começa a agir agora como Deus quer e não como nós queremos, porque eu não posso me movimentar por vista, eu não posso me movimentar pelo que eu vejo, mas eu preciso me movimentar pelo que a palavra de Deus fala. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Imagina se Davi resolve, em vez de tomar aquela posição de ir buscar o Senhor, ele fica se lamentando, porque a gente vê muitas pessoas, em vez de ir buscar Deus no momento da luta e da dificuldade, ela vai se lamentar. Eu já percebi que muitas pessoas, elas, por causa das feridas emocionais, elas ficam lambendo essas feridas. Muitas vezes nós temos atendido pessoas em que elas estão tão fragilizadas emocionalmente, que elas não conseguem sair, da sua zona de conforto, elas não conseguem ir além, porque muitas vezes as pessoas ficam tão frustradas, tão destruídas por dentro, que elas não conseguem sair nada por fora. Quer ver uma coisa que é algo que faz muita configuração com o que eu estou falando? É o estado daquele homem lá do tanque de Betesda. Aquele homem, segundo a Bíblia, estava há 38 anos ali esperando a sua cura. Ele ficou durante 38 anos ali aguardando uma solução. Imagina isso. E quando Jesus chega, onde ele tem oportunidade para ser curado, Jesus chega perto dele e diz assim para ele: você quer ser curado? Sabe qual foi a resposta dele? O negócio é o seguinte: aqui é muito difícil ser curado.
Porque toda hora quando vem uma movimentação nas águas, vem alguém e entra no meu lugar, e eu fico só chupando o dedo. Olha só. Aí Jesus olha para ele, e você sabe o que está escrito lá? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Jesus olha para ele e diz assim: toma o teu leito e anda. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para aquele homem? Pare de murmurar em cima dos problemas, tenha atitude. Posso ouvir um amém? Precisamos ter atitude. Se você quer ser curado, você precisa de ter atitude. Meu Deus, isso muda a história da sua vida, da minha. Queridos, isso nos mostra que quando Jesus ele chega perto dele, e quando Jesus traz a esse homem a oportunidade, fica na frente dele ali, Jesus ele está sempre tentando nos dar oportunidade, e Jesus não passa a mão naquele homem, mas ele chega para ele e diz assim: olha, eu quero que você seja curado, agora você precisa ter uma atitude diferente. Olha o que eu estou te ensinando, querido, olha o que eu estou te ensinando hoje, é que você precisa tomar uma decisão, para que, se você quer mudança na sua história de vida, amém? Se você quer moldar coisas, você precisa de decisões. O Davi entendia isso, e olha, deixa eu falar uma coisa para você, todos nós somos visitados de uma forma ou de outra por lutas na nossa mente, com pensamentos que vai vir contra a nossa mente, e é aí onde nós temos que aprender a vencer. O Davi entendia isso. O Salmo 42, verso 5 diz como ele vencia as suas lutas de pensamentos. Ele, em algum momento, Davi estava com luta, e ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Ó alma, por que tu está triste? Por que tu está angustiada? Você precisa, alma, esperar em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sabe, nós precisamos entender que nós somos espirituais, e aquilo que está dentro de você é o Espírito de Deus que se conecta com o Senhor, e por causa disso é que nós somos curados. E a prática que eu preciso entender é justamente essa. Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Diga para o seu irmão isso: pare de ser ansioso, nada poderá te parar se você vencer a ansiedade. É ou não é verdade isso? Meu Deus, mas isso é o natural do homem. Nós ainda somos muito carregados de ansiedade. A Bíblia também diz em Mateus capítulo 6, verso 25: por isso vos digo, próprio Jesus dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer, quanto ao que há de beber, quanto ao que há de vestir, porque ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Porventura Deus vai te abandonar? Meu Deus, eu acredito muito assim que Deus está querendo falar muito conosco nesses dias. Querido, essa palavra ansioso, ela traz a ideia de alguém que está se apegando a uma situação
e essa situação, ela começa a dominar ela. Nós precisamos vencer a ansiedade, porque a ansiedade, na verdade, ela vem através de um pensamento. Muitas vezes você acorda ansioso por coisas, ou dorme ansioso. A ansiedade, ela é um pensamento tão forte, que ela é capaz de te acordar na madrugada. Eu não sei se você já foi acordado na madrugada, como eu, por causa de preocupação, pensamento, uma luta que veio, aí aquilo te acorda, como se querendo te perturbar, e é aí que nós precisamos combater, dizendo: por que tu estás ansiosa, minha alma? Por que tu está perturbada? Deixa Deus no controle de todas as coisas. Queridos, isso é que às vezes nós fazemos. Pegamos os nossos pensamentos e deixamos, às vezes, eles governarem a nossa vida. Às vezes nós deixamos que os nossos pensamentos governe as nossas vidas, mas o texto que nós estamos lendo, ele está falando que a ordem é ao contrário, é que você precisa governar sobre os seus sentimentos, você precisa governar sobre todas as coisas. Olha o que diz a palavra em Romanos capítulo 10, verso 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo aprendeu isso é para a salvação, mas também funciona para todas as decisões daquilo que nós queremos como mudança. Por exemplo, às vezes o seu coração está contaminado com pensamentos. Onde é que é seu coração? Porque aqui é só a bomba, amém? O seu coração precisa ser, todos os dias, revisto diante da justiça. A justiça é a palavra de Deus, é aquilo que você tem como documento, que pode mudar a história da sua vida. Você precisa entender isso. Quando eu entendo essa verdade, eu agora preciso me posicionar com ela. Por isso a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Consegue entender isso? Isso é uma verdade, para que eu e você possamos ficar livre de situações, de coisas que nos prendem, situações que querem nos amarrar. Sabe por quê? A palavra de Deus está dizendo aí: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de vós. Deus já tem um cuidado específico, especial sobre a sua vida, é ou não é verdade? Você já tem esse cuidado sobre você, Deus já tem demonstrado esse amor sobre a sua vida. Afinal de contas, tantas coisas que, se você aprender a agradecer a Deus, você vai ter muitas coisas para poder falar para Deus, de tudo que você já fez. Eu tenho tantas coisas para agradecer a Deus, livramentos, tantas restaurações, transformações, mudanças que houveram na minha vida. Meu Deus do céu, eu comecei na minha vida vendendo balinha na porta do cinema. Depois eu fui para a feira vender tomate. Eu não estou falando que tudo isso, nada disso é ruim, mas se você está crescendo degraus, você precisa pensar em ir mais longe. E a coisa foi crescendo. Você entende isso? Então, quem era eu? E o que Deus já fez na minha vida? Eu já ouvi várias histórias de muitas pessoas, não é?
que se for escrever o livro, você vai ter a biografia de pessoas que saíram lá do zero. Eu estou vendo o Neiva ali, né? Glória a Deus pela vida do Neiva. Ele já me contou a história da família dele lá do Maranhão, né? Que dificuldade. E o Neiva chegou onde chegou. Agora mesmo estava lá inaugurando a clínica do Moisés, né? Fiquei tão feliz pela grande vitória na vida de vocês. Mas é isso, gente. A gente precisa aprender a sair e pagar o preço e ir atrás daquilo que nós sonhamos. E para isso nós precisamos vencer o nosso coração. A nossa mente precisa estar em Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda. Aponta para a mente dele assim, ó. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Querido, essa é a chave para você hoje. Devemos guardar tudo. Você talvez guarda bem a tua família. A gente precisa guardar bem a nossa casa. Guarda bem a sua saúde. Guarda bem as suas finanças. Mas o mais importante que a Bíblia está dizendo aqui é que você guarde bem a sua mente, porque se você guardar bem as tuas finanças, ela ainda pode assim te roubar da bênção de Deus. Se você guardar bem a tua família, ainda assim você pode ser roubado em algum momento com pensamentos, e isso possa ser muito destrutivo para a sua vida. Entende isso? Quantos estão entendendo essa verdade? Porque são princípios de Deus que vai te levar a crescer muito em Deus. Imagina o Davi com o mesmo pensamento de derrota dos 600 homens que estavam ali com ele. O que poderia acontecer com Davi? Certamente ele ia ser destruído. Mas a Bíblia diz aí em 1 Samuel capítulo 30, verso 8, que então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Ou seja, Deus falou para ele: olha, vai atrás da tua família, vai atrás dos teus bens, porque eu vou entregar tudo nas tuas mãos. Davi ouviu, moldou os seus pensamentos, entendeu a vontade de Deus, e aí por causa disso, ele foi atrás daquilo que era dele. Imagina que quando Davi está indo em direção a buscar aquilo que verdadeiramente ele tinha, ele precisava de mudança na sua mente, ele precisava ser contagiado com essa mudança, e é por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. É impressionante como as pessoas hoje estão sendo ocupadas com pensamentos de derrota. Facilmente as pessoas são contaminadas, destruídas. Essa geração, querido, é uma geração muito, me perdoe eu falar, frouxa. Não é na minha época, a época dos 50, né? Tem muita gente aí com 50 aqui. Aleluia.
os seus cabelos brancos. Porque a gente pagava o preço, né? Eu já ouvi a história do Luciano, de pagar o preço, de, né, ir, vai e volta. Não foi fácil, gente. Sabe, hoje as coisas são muito fáceis. Papai conta uma história, meu Deus, essa história é assim, a gente fica pensando, poxa, que tempo difícil, né? Onde não tinha fósforo, o cara tinha um acendedor lá, que tinha que ficar aceso o fogo o tempo todo, no fogão. Isso há quase 70 anos atrás, ou 80 anos, não sei. E ele conta que quando acabava, ele contando essa história, quando acabava o fogo na casa, né, do vizinho, o sujeito tinha que ir uma viagem para pegar o tição lá com fogo e trazer para acender ali o fogão dele. Meu Deus, hoje a gente tem isqueiro, é tanta coisa, tudo moderno, tem até fogão hoje que só na energia. Diga, as coisas tão fáceis. Mas por causa de toda essa facilidade, algumas pessoas foram roubadas na sua mente. Também as pessoas, elas estão ficando, apesar dessa modernidade ser muito bom, porém, se a gente não tomar o cuidado, a gente pode ficar com dificuldade. Por quê? Porque nós precisamos entender, querido, que nós precisamos ter posicionamento em todas as coisas. Se você quer vencer situações, você precisa aprender a orar, buscar Deus. Tem gente que quer as coisas prontas. Sabe, o que mais hoje tem são pastores que às vezes nos convidam para ir na igreja deles, para a gente poder dar seminários lá e mudar a igreja deles. Eles querem a coisa pronta, eles não querem pagar um preço de treinar o povo, de ministrar sobre a vida do povo, de ensinar o povo. Eles querem pronto. E isso não funciona. Olha para o teu irmão e diz assim: você tem que pagar o preço, tem que ter preço. Amém, querido? Então, assim, uma das coisas muito importantes é como o coração do Davi foi contagiado com esse entendimento de que ele podia vencer os seus inimigos, porque o Senhor tinha dado a palavra para ele. Quantos estão entendendo isso? E a segunda posição que eu quero te dar, para que você possa entender que você vai prevalecer contra as tuas limitações, as tuas dificuldades, como Davi cultivava a sua vida de pensamentos. É muito importante pensar isso, como ele cultivava. A Bíblia diz que quando ele consulta a Deus, ele gera dentro dele algo muito forte. Ele diz assim, 30 verso 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei esse bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato alcançará. E aí, querido, aqui fica uma pergunta para a nossa vida: quantas e quantas vezes, às vezes, na nossa casa, a coisa desandou, ficou feia. Qual é a sua atitude lá? Você entra em desespero, muitas vezes murmuração, começa a colocar as coisas de pensamentos errados para fora, ou você tem um passo de fé, tomada de decisão para mudar a história na sua casa? Você precisa entender essa palavra e deixar que ela venha na sua vida, deixar que os pensamentos de Deus ocupe a sua mente, para que você possa transformar
o território a qual Deus te colocou, o lugar onde Deus te colocou, seja na empresa onde você está, seja na casa sua, por onde você andar, por onde você passar, você precisa desses pensamentos. Sabe por quê? Nós precisamos entender que o Davi, ele foi buscar a sua solução em Deus, e às vezes nós estamos vendo pessoas indo buscar a solução em coisas, em pessoas, tentando achar a solução com os outros, e não indo buscar de fato, de verdade, na fonte. Sabe, você tem hoje a bússola na sua mão, a palavra de Deus. Ela é espada de dois gumes, afiada. Ela pode dividir entre as juntas e medulas. Ela tanto te faz entender, como ela também te corrige, te molda e te faz viver o que precisa ser vivido. É por isso que Davi, quando foi buscar a solução em Deus, ele achou. Ele não se moveu pela circunstância, ele se moveu pela palavra que Deus deu a ele. Eu vejo que muitas vezes nós nos movemos só pela circunstância. Abriu-se a porta aqui, eu já estou entrando, eu não sei nem se aquilo é de Deus, eu não sei nem se aquilo que eu estou pedindo a Deus realmente é de fato o que Ele quer. Eu preciso ouvir a voz de Deus para as minhas decisões. Quantos entendem isso? Porque isso muda e molda a sua vida. Então, querido, eu quero fechar dizendo para você, Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é prática. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, amém? E a vossa mente em Cristo Jesus. Você terá o teu coração, o centro da vontade de Deus, a sua mente guardada em Cristo. É por isso que você precisa se vestir disso. E a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você buscar em Deus, certamente Deus vai te dar a bênção que você precisa. Fechando com você a terceira posição de Davi. Davi agiu com fé. Vamos ficar em pé para a gente poder fechar esse final, entendendo essa verdade. 1 Samuel 30, verso 9, quando Davi parte em direção para perseguir os seus inimigos. Olha aqui, Davi faz uma coisa muito interessante, preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui é a chave do que eu quero fechar nessa noite. Olha aqui para minha mão assim, olha só, preste bem atenção nisso aqui, preste bem atenção nessa verdade. Quando Davi vai, se reanima de toda a situação, ele muda os seus pensamentos, porque ele estava lamentando a destruição, mas ele ouve Deus, e Deus fala com ele: vai, porque eu estou nesse negócio. De repente vem sobre ele uma ousadia tamanha, que ele consegue contagiar os 600, e ele diz assim: Deus falou comigo para que a gente possa perseguir os nossos inimigos, porque nós vamos alcançar. Os caras tinham vindo de uma guerra, estavam muito cansados, mas Davi então leva eles a entender que, por causa da palavra de Deus, tinha algo muito poderoso para a vida deles. E aqui, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eles estão indo em direção à perseguição, a Bíblia diz que no meio do caminho 200 desistiram. E Davi então
muda naquele momento a sua história. Ele, em vez de abandonar os 200, porque eles estavam muito cansados, diz a palavra aqui, eles não conseguiam atravessar o rio. Davi chega para eles e diz assim: olha, é o seguinte, vocês vão ficar guardando as nossas bagagens e nós vamos perseguir, porque Deus deu uma palavra para nós. Sabe, esse é o momento em que nós precisamos ter fé para continuar diante dos problemas que às vezes vão surgir. Às vezes vem uma luta e por causa dessa luta a gente começa a ficar tão em dificuldade, e de repente a gente avança em direção, porque a gente tem até uma palavra de Deus, mas quando a gente chega no meio do caminho que está indo em direção da vitória, pode surgir situações para te amedrontar, para te apavorar, para dizer: não, você está indo na direção errada. Mas Davi sabia com convicção que o Senhor tinha falado com ele, e por causa disso, querido, a Bíblia diz que Davi foi e alcançou seus inimigos, e quando ele veio com o despojo de toda aquela guerra, e ele chega e distribui por igual entre os 600, porque ele sabia que Deus estava com ele. Imagina, querido, quantas vezes no meio da nossa luta, nas nossas guerras, quando a gente vê uma situação difícil, a gente, em vez de se reinventar, a gente para. Eu não sei se Deus falou com você nessa noite, mas saiba, Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu preciso me moldar e mudar a minha história.